Olá, queridos, boa noite. Que prazer mais uma vez chegar na sua vida, chegar na sua casa e poder, de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão maravilhosa, encontrar com você. Eu quero, nesta noite, com alegria, primeiramente orar, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, por este momento tão especial, por este dia que as misericórdias do Senhor nos alcançaram. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora pedir ao Teu Espírito que de uma maneira poderosa, de uma maneira como Ele sempre faz, carinhosa, poderosa, possa alcançar os nossos corações, possa alcançar as nossas vidas, os nossos lares, possa alcançar esta vida que me ouve. Ó Deus, que o Senhor possa de uma maneira carinhosa, de uma maneira poderosa, ó Deus querido, entrar de fato agora nesta necessidade, nesta casa, neste lar. Ó Deus, quem sabe, como eu tenho dito, nesses dias de isolamento, tantas pessoas estão se sentindo vazias, estão se sentindo isoladas, estão se sentindo esquecidas, quem sabe deixadas para trás, mas a verdade não é esta. Sabemos que isto é uma mentira do nosso inimigo, do nosso adversário. A verdade é que o Senhor preparou esse tempo para que de fato nós pudéssemos estar mais perto do Senhor, para que de fato nós tivéssemos a oportunidade de resolver tantos problemas dentro das nossas casas, tantos problemas dentro das nossas vidas, nas nossas emoções, nos nossos corações, mas à medida que nós olhamos para todas essas coisas, nós podemos fazer uma leitura errada. Ensina-nos, ó Deus, a neste tempo fazer a leitura correta de tudo aquilo que é o plano do Senhor, que é o propósito do Senhor para esta família que me ouve, para esta família, para esta vida que ligou agora, ó Deus querido, que está aí, ó Deus querido, de fato ouvindo esta palavra nesta noite, que o Senhor possa revelar a sua vontade, que o Senhor possa revelar o seu querer dentro desta família, nesta casa, nesta vida, neste coração, nestes sentimentos, a ponto de todos nós podermos ser transformados, podermos ser de fato transformados em tudo aquilo que é o plano, que é o propósito, que é a vontade do Senhor. Espírito Santo, conduza tudo nesta noite. Espírito Santo, toma o lugar que é teu, toma o lugar de honra, Pai, toma o lugar de honra nesta família, aquece esse coração que quem sabe está tão frio, ó Deus, preenche esse coração que quem sabe sente um vazio enorme, que o vazio deixe de existir, que esta carência deixe de permanecer, que este medo pare de atormentar, que o desespero seja agora, em nome de Jesus, desfeito, e que o Senhor entre com paz, entre com a paz que o mundo não pode dar, mas que é a paz que vem do Senhor, que é permanente em todas as circunstâncias e situações. Pai, eu oro por aqueles que quem sabe perderam um ente querido, quem sabe por aqueles que perderam, ó Pai, uma pessoa querida, amada, ó Deus, seja pelo Covid, ou seja por qualquer outra situação, mas que o Senhor traga consolo, traga conforto, que o Senhor possa de uma maneira poderosa, ó Pai, colocar dentro desta vida, dentro deste coração, esta presença gloriosa do Espírito que nos conforta, que nos consola, que nos alimenta e que nos dá coragem para continuar, mesmo diante de tantas lutas e mesmo diante de tantos motivos, quem sabe, para desistir. Que o Senhor nos faça perseverar dentro do propósito do Senhor. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa esta vida que me ouve, ó Pai, com todas as bênçãos dos céus abertos, em nome de Jesus. Eu te convido nesta noite a abrir a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo de número 12. Eu quero ler 2 versículos, livro de João, capítulo 12, versículos 27 e 28, que dizem assim: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei uma vez mais. Eu vou repetir o 27. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. Escolhi no dia de hoje um tema para esta ministração.
E o tema que eu escolhi está dizendo assim, que nós não podemos tratar os assuntos eternos como se eles fossem movimentos temporários. Não trate os assuntos eternos como se eles fossem movimentos temporários. E eu quero dizer para você que Deus, nesse tempo, Ele está construindo um momento, ou Ele está construindo um propósito permanente. A verdade é que tudo isso que nós estamos enfrentando está na agenda de Deus para que Ele venha construir um propósito permanente. Porque nem tudo que é aparente, nem tudo que nós enxergamos nesse cenário, nem tudo que nós enxergamos que é aparente nesse cenário será permanente. Eu sei que tudo isso que nós estamos vendo agora não será permanente. Isso vai passar. E vai passar para que Deus deixe no lugar o seu propósito eterno, o seu propósito permanente. Eu vejo que nesse tempo, quem sabe, nós vamos encontrar muita exibição. Nós vemos muita gente lutando para aparecer nesse tempo. E aquilo que muitas vezes aparece, queridos, num determinado momento também vai desaparecer. Porque aquilo que aparece também desaparece. Existe na palavra do Senhor uma promessa dele, e a promessa está dizendo assim, que é desejo do Senhor de que os seus filhos se manifestem. Que nós, como filhos de Deus, devemos nos manifestar. Manifestar não é aparecer. Deus nos chama para trazer manifestação. A manifestação dele, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua presença neste mundo. Mas manifestar não é aparecer, porque aquilo que manifesta vai continuar. Quando nós manifestamos algo da parte de Deus, aquilo que manifestamos de Deus vai continuar. Aquilo que manifestamos do seu poder vai continuar. Mas aquilo que aparece tem toda possibilidade de desaparecer. Então, aquilo que Deus está começando na sua vida, neste tempo, é algo que vai concluir. Queridos, nós temos uma geração que tem obtido muito conhecimento. Nós vivemos numa geração de tanto conhecimento, mas nós temos que admitir que ao mesmo tempo que esta geração ganhou muito conhecimento, ela tem perdido o quebrantamento. E ela não tem muitas vezes conseguido arrepender daquilo que ela erra, daquilo que ela deixa de fazer como Deus gostaria. Nós vamos olhar que nós temos uma juventude criando competência. A juventude está cada vez mais competente, a juventude está cada vez mais capaz, a juventude está cada vez mais se sobressaindo. Mas essa mesma juventude que ganha competência, que cria competência, ela está perdendo consciência daquilo que é propósito de Deus, consciência daquilo que é original de Deus, consciência daquilo que Deus não abre mão, consciência daquilo que realmente são os valores de Deus, os princípios de Deus. E nós estamos entrando no novo. Mas muitas vezes, queridos, ao entrar no novo, nós quebramos os marcos antigos e derrubamos os princípios que não podem ser derrubados. Deus nos chamou para andar, para nos mover, nos movimentar dentro dos seus princípios. Porque quando nos movemos dentro dos seus princípios, nós nos manifestamos nele. E ao nos manifestar nele, aquilo que se manifesta da parte de Deus é permanente. É aquilo que realmente realiza algo eterno. E o princípio, todo princípio que nós quebramos da parte de Deus, todos os valores, os princípios que estão na palavra de Deus que nós quebramos hoje, depois será o mesmo princípio que vai nos destruir. O princípio que nós quebramos hoje, ele vai nos destruir amanhã. Ele vai nos quebrar amanhã. Então, a destruição entra pela porta do princípio que nós quebramos. A destruição que muitas vezes alcança a vida do homem, ela teve uma entrada, ela teve um lugar para ela entrar. E esse lugar que ela entrou foi onde um princípio foi quebrado.
Então nós precisamos entender o que é que Deus quer tratar conosco nessa noite, ao nos ensinar a tratar assuntos eternos, mas não como se eles fossem movimentos temporários. E retornando aqui a palavra, veja, Jesus ele disse: agora minha alma está perturbada. O que direi? Olha, eu acredito que Deus ele se incomoda quando nós somos covardes. Eu acredito que Deus ele se incomoda com a nossa covardia. Eu creio que Deus ele fica incomodado quando nós afrouxamos, com a nossa frouxidão, com o nosso relaxamento. A maneira de relacionar com os propósitos de Deus, com a opção de desistir. Eu acredito que Deus fica muito triste quando Ele começa a olhar para as nossas vidas e nós estamos relacionando com os seus propósitos, relacionando com a missão que Ele me confiou, com a vocação que Ele me deu, com a opção de desistir. A covardia é o extremo medo. A covardia é a falta de ânimo para lutar as lutas que muitas vezes vão validar a nossa vocação. Muitas vezes nós deixamos de lutar a luta que vai validar a nossa vocação, que vai validar a nossa missão, porque nós ficamos desanimados diante delas. Nós nos afrouxamos diante dela. Nós nos acovardamos diante dela. E eu quero dizer algo para você: lutar não é uma opção. Lutar não é uma opção. Mas muitas vezes nós fazemos da luta uma opção. Mas nós não podemos ver a luta como uma opção, sabe por quê, queridos? Nós estamos constantemente em guerra. Nós estamos em guerra contra o passado. Muitas vezes nós estamos lutando contra o nosso passado. Nós estamos em guerra contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado o tempo inteiro. Nós estamos em guerra contra o medo. Nós estamos em guerra contra o desânimo. Nós estamos em guerra contra o desespero. Enfim, nós estamos em guerra o tempo inteiro. Então lutar não pode ser uma opção na minha vida. Eu vou lutar se eu quiser. Eu vou lutar se eu hoje levantar animado. Eu vou lutar se eu tiver alguém para me apoiar, para me ajudar. Não. E este texto aqui, ele é muito importante para nós. Porque Jesus começa dizendo algo e ele fala: agora, neste momento, eu estou angustiado. Agora, neste momento, o meu coração está perturbado. E que momento era esse? Jesus estava prestes a ser traído por Judas. Jesus estava prestes a ter que receber no seu corpo o pecado de toda a humanidade. E Jesus ele se encontrava orando ali no Getsemane. E num determinado momento, ele diz: agora, neste momento, eu estou angustiado. O meu coração está perturbado. Se eu for olhar o meu coração, eu vou dizer: Pai, salva-me desta hora. Olha o que Jesus estava dizendo. Se eu for olhar o meu sentimento, se eu for olhar a minha vontade, se eu for olhar o meu desejo, se eu for olhar o meu coração, eu vou pedir: Pai, me salva nesta hora. Só que ele diz: mas não, eu vim para esta hora. Olha o que Jesus está nos ensinando. Que nós não podemos tratar os assuntos eternos como se eles fossem um movimento temporário. Porque aquilo ali que ele estava enfrentando traria um propósito para toda a eternidade. Traria uma resposta que duraria para toda a eternidade. E se ele tratasse aquilo como um movimento temporal, como um movimento daquela hora, ele estaria desistindo de algo que seria eterno. E o 28 ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome. Eu quero dizer uma coisa, queridos: não é fácil lutar. E muitas vezes tem gente que luta, tem gente que resolve lutar, tem gente que encara certas lutas e ela luta, mas ela luta por algo errado. Ela luta por algo que não é certo. E muitas vezes elas chegam à exaustão, porque elas lutam anos e anos e anos, e no final elas concluem que não valeu a pena ter lutado por aquilo, que não valeu a pena lutar tantos anos por aquilo que, quem sabe, elas deram a sua vida. Alguns lutam errados e outros simplesmente não lutam. Não lutam porque tem medo.
Não lutam porque abrem mão. Eu tenho medo de encarar isso, eu não quero encarar isso, eu não sei se eu vou dar conta disso. E por medo de machucar, por medo de não dar certo, por medo de não conseguir, elas desistem de lutar. E muitas vezes as pessoas acham que é melhor se adaptar a uma ausência do que lutar por uma presença. É mais fácil adaptar a minha vida a não ter isso, a não conseguir isso, a não vencer isso. É muito mais fácil adaptar a minha vida na ausência disso do que lutar para esta presença, para resolver, para conquistar, para ter vitória sobre isto. Muitas vezes as pessoas acham que é melhor se adaptar com uma falta do que enfrentar uma luta para não ter que correr riscos. Eu posso correr risco e depois no final eu não vencer, e depois no final eu não conseguir, e depois no final não ser o que eu penso. Então muitas vezes nós fugimos das nossas lutas porque não queremos correr risco. Muitas vezes nós fugimos da nossa luta por medo. Muitas vezes nós fugimos da nossa luta porque ficamos amedrontados, porque ficamos desanimados, porque vamos sendo, quem sabe, bombardeados com a ideia de que nós não vamos dar conta. E eu quero dizer algo para você nessa noite muito importante. O Espírito Santo está dizendo: não fuja das suas lutas, porque as lutas que você está tendo agora, elas estão validando algo eterno. E para você validar algo eterno, você não pode viver movimentando com as coisas eternas como se elas fossem apenas um momento. Então Jesus, ele começa o texto dizendo: agora minha alma está abatida. Em outras versões, agora minha alma está perturbada. E ele diz: eu estou me sentindo mal. E eu quero dizer para vocês, não há nada errado em se sentir mal. Em algumas vezes, nos momentos em que nós estivermos lutando, queridos, nós vamos sentir perturbado, nós vamos sentir o peso da luta, nós vamos sentir o fardo. Não tem nada errado em você se sentir mal. O que eu vejo nesse texto, através de Jesus, é a capacidade que ele tem de vencer as suas lutas com uma maneira, escolhendo algo. Como que Jesus escolheu vencer aquilo? Qual foi a capacidade que levou Jesus a vencer aquele momento em que ele estava tão mal? Jesus não idolatrou o que ele sentia. Vou repetir. Jesus não idolatrou o que ele sentia. Nós idolatramos muito o que a gente sente. Nós erguemos palcos. Nós muitas vezes erguemos tronos para aquilo que a gente sente, para o sentimento que vem e nos deixa mal. Muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos decepcionados, muitas vezes depressivos, e a gente faz uma plataforma para aquele sentimento. A gente faz um palco para aquela questão que nós estamos enfrentando. Nós colocamos os nossos sentimentos lá no topo. Nós fazemos questão de propagar para que todos vejam que nós estamos tristes, para que todos vejam que nós estamos depressivos, para que todos vejam que nós estamos decepcionados. Só que nós esquecemos que sentimentos passam. Emoções, sensações passam. Assim como os dias de alegria, assim como a alegria vem e passa, também, queridos, os momentos de dor, os momentos de tristeza, os momentos de lágrimas, esses momentos péssimos que nos deixam mal, eles também passam, porque os sentimentos passam. Os sentimentos, eles têm uma postura de muitas vezes nos levar a inclinar para uma posição de desistência. Quando eu olho o meu sentimento de tristeza, quando eu olho o meu sentimento de abandono, quando eu olho o meu sentimento fragilizado, de dor, de ressentimento, quem sabe eu estou me sentindo tão ferida, tão só, tão carente, eu estou me sentindo ali, tão fraco para enfrentar as dificuldades. Esse sentimento, eles sempre nos levam para a desistência naquilo que você deve encarar. E nós não podemos olhar para este tempo com este olhar. Os sentimentos sempre vão tentar oferecer para você um caminho mais curto. Os sentimentos sempre vão levar ou vão
tentar encaminhar você para um caminho mais rápido, para um lugar mais cômodo, para uma maneira mais cômoda de lidar com isso, de mexer com isso, mas um caminho que não te faz vencer em nada. Quando você escolhe andar pelo caminho mais curto, quando você escolhe entrar pelo caminho mais rápido, quem sabe o caminho do atalho, o caminho mais cômodo, isso não te faz vencer em nada, isso não te faz permanecer no propósito eterno. O que você faz com os seus sentimentos? O que você faz quando você está demasiadamente triste? Quando você está se sentindo fraco? Quando você está se sentindo só? Quando a solidão te alcança? Quando a sua alma está abatida? O que você faz com os seus sentimentos? Porque os seus sentimentos, eles podem zerar o seu coração de todos os projetos de Deus. Se você colocar os seus sentimentos num trono, se você colocar os seus sentimentos no altar e ficar idolatrando esses sentimentos, você pode se colocar num caminho de fuga. Você pode entrar num caminho de fuga. Fuga. Eu estou desistindo porque eu estou com medo. Fuga. Eu estou desistindo porque eu estou cansado. Fuga. Eu estou desistindo porque está pesado demais para mim. Fuga, eu estou desistindo porque ninguém me compreende. Eu estou desistindo porque ninguém me ajuda. Eu estou desistindo porque essa dor é minha e ninguém sabe o tamanho dela. Eu estou desistindo porque ninguém consegue me entender. Sentimentos, sensações que vão tomando força, que vão trazendo evidência na sua vida ou que vão ficando evidentes na sua vida a ponto de te fazer esquecer quem você é. Quando você evidencia demais um sentimento que está te deixando perturbado, que está te deixando angustiado, você evidencia esse sentimento, você evidencia esse problema, ele pode te fazer esquecer quem você é. Ele pode te fazer esquecer qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Jesus, ele estava aqui com sentimentos de angústia, sentimentos de perturbação. E eu quero dizer para você, cuidado para os seus sentimentos não te fazerem desistir antes da hora. Cuidado para os seus sentimentos não te fazerem desistir. Veja como que Jesus fala: agora minha alma está perturbada. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. E nós muitas vezes desistimos antes da hora. Por quê? Eu vou deixar isso para amanhã. Eu vou deixar isso para o mês que vem. Não, isso agora, esta hora está tão pesado para mim. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Eu vou deixar isso para um outro dia. Eu não estou disposto a enfrentar isso agora. Eu não estou disposto a ficar de frente com essa dor agora. Eu não estou disposto a tentar vencer isso agora. O desespero pode fazer você parar de ouvir Deus, para ouvir o que você sente. Muito cuidado quando você para de ouvir Deus para ouvir aquilo que você sente. Tome cuidado, porque qualquer hora os seus sentimentos podem fazer você desistir. Quantas pessoas desistem do casamento? Os sentimentos fez aquela pessoa desistir. Quantas pessoas desistem do trabalho, pedem conta antes da hora? Quantas pessoas desistem de um sonho, desistem de um projeto, desistem antes da hora? Olha, eu não estou disposta a pagar esse preço agora, eu não estou disposta a lutar mais por isso nesta hora, eu não estou disposto mais a viver isto nesta hora. Tome cuidado com os seus sentimentos. Sentimentos é a parte mais frágil da sua vida, e eu quero dizer para você, sentimento não é realidade. Sentimento não é verdade. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, a Bíblia diz que mais uma vez o povo pressionou Moisés. O povo chegou perto de Moisés no deserto e o povo disse para Moisés: olha, nós queremos água, nós temos sede. E aquelas milhares de pessoas foram pressionando Moisés, foi perturbando ele. E Moisés, ele ficou tão perturbado, ele ficou tão angustiado que ele irou, ele teve raiva. E quando ele teve raiva, ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir o seu sentimento. Deus disse para ele: Moisés, vai lá e fala com a rocha, e a rocha vai fazer com que a água brote.
Só que Moisés não ouviu Deus falar. Ele deixou de ouvir Deus na hora que ele estava com aquele sentimento de raiva, na hora que ele estava com aquele sentimento de ira. Ele deixou de ouvir Deus e ele ouviu o seu sentimento. E quando ele chegou ali na rocha, ele não falou com a rocha como Deus havia pedido, mas ele se irou e ele se sentiu no direito de bater na rocha. Ele se sentiu no direito de ferir a rocha. E por causa disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E engraçado, queridos, que a Bíblia diz que por causa desse motivo, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo a Deus que Deus pudesse permitir que ele entrasse na terra. A Bíblia diz que ele se arrependeu e que ele orou falando com Deus: Deus, olha, deixa eu entrar, eu estou arrependido. E Deus falou com ele: se você me falar isso mais uma vez, eu não vou deixar você nem ver a terra. Por que, queridos, que Deus agiu de uma maneira tão ríspida, tão séria ali com Moisés diante daquilo? Porque Moisés deixou de ouvi-lo para ouvir os seus sentimentos. Moisés deixou de fazer o que Deus pediu, o que Deus orientou, para fazer o que o seu coração, o que os seus sentimentos o levou a fazer. Então ele deixou o sentimento tomar conta dele na hora que ele deveria executar algo de uma maneira. Cuidado para você não deixar o seu sentimento tomar conta de você na hora de você executar algo que Deus te confiou. Na hora de você executar uma direção de Deus, tome cuidado para não deixar a sua luta por causa dos seus sentimentos. Eu vou deixar isso porque eu não dou conta. Eu vou deixar isso porque eu estou fraco. Eu vou deixar de realizar isso porque realmente eu já cheguei no meu limite. Você pode perder as promessas de Deus se você ceder aos seus sentimentos. Se você sentir aquilo, se você ceder aquilo que você está sentindo agora, cuidado, porque os seus sentimentos podem estar fazendo você fugir de algo que realmente Deus te deu autoridade para vencer. Uma coisa que eu lembrava no dia de hoje, era naquele momento em que Golias estava diante de Saul e de todo o seu exército. A Bíblia diz que Golias, durante 40 dias, o gigante Golias, ele ficou zombando de Saul e de todo o seu exército, zombando do próprio Deus de Israel, porque ele dizia: dá-me um homem para lutar comigo, dá-me um homem para lutar comigo. E aquele povo, tanto Saul como o seu exército, foi intimidado por aquele gigante. Eles ficaram com medo. A intimidação entrou. A intimidação não permitiu que Saul e o exército de Saul enfrentasse o gigante Golias. E essa história é tão conhecida, e nós sabemos que de repente chega Davi ali para levar o lanche para os seus irmãos que estavam ou que faziam parte do exército de Saul. E a Bíblia diz que Davi, ao ver o gigante Golias ali de fato zombando do Deus de Israel, batendo no peito há 40 dias e dizendo: dá-me um homem para lutar, e não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar aquele gigante, a Bíblia diz que o pequeno Davi, aquele pequeno guerreiro, ele decide que ele ia para aquela guerra, ele ia para aquela luta, ele ia para aquela batalha. Ele decidiu sozinho lutar a luta de um exército, lutar a luta de um rei e de um exército numeroso. E a Bíblia diz que apenas com uma pedra e um estilingue ele jogou o gigante no chão, e esse gigante já caiu morto. Por quê? Porque Deus honrou a fé e a coragem de Davi para enfrentar aquela luta, para enfrentar aquela guerra. Eu quero te dizer mais uma vez: pare de idolatrar os seus sentimentos. Pare de idolatrar os seus sentimentos. Pare de colocar os seus sentimentos no altar. Pare de fazer um púlpito para os seus sentimentos. Jesus disse: olha, agora eu estou triste. Agora eu estou perturbado. E ele faz uma pergunta para ele mesmo. Olha a pergunta que Jesus se faz: o que eu vou dizer? O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? É isso que os meus sentimentos querem. Os meus sentimentos querem que eu vire para o Pai, que eu chame o Pai, que eu ore ao Pai e eu diga: Pai, tira-me daqui. Eu quero desistir desse plano de salvação.
Eu quero desistir dessa hora para a qual o Senhor me chamou. Ele estava dizendo claramente, é isso que os meus sentimentos querem. É isso que os meus sentimentos querem que eu diga. Os meus sentimentos querem que eu peça ao Pai para me tirar desta hora. É isso que a minha alma quer dizer para mim. Grita ao Pai, salva-me. Salva-me aqui desta hora, salva-me agora. Mas Jesus sabia, queridos, que se ele fizesse isso, ele estaria tratando as coisas eternas. Ele estaria tratando de assuntos eternos, como se eles fossem uma movimentação temporária, um movimento temporário. Mas Jesus entendeu. Jesus, ele estava bem firmado, ele estava bem focado. Então ele disse, olha, eu não vou gritar salva-me daqui agora. Continuar com esse plano de cruz é o projeto para que eu vi, é o projeto para que eu nasci. Não vale a pena eu trocar o projeto de Deus por algo que vai ser temporário. Queridos, muitas vezes o diabo, ele está querendo, através das nossas emoções, o nosso inimigo, ele está querendo banalizar o propósito de Deus, e ele quer que a gente não continue com um plano de cruz na nossa vida. Ele vai dizer, não vale a pena isso que você está enfrentando, essa luta sua é muito pesada, essa luta sua é muito dolorosa. Jesus, quem sabe, quando viu aquilo ali, aquele momento angustiante, quem sabe o inimigo disse para ele isso, eles não merecem, eles são traidores, eles vão te abandonar. Quantas vezes eles estiveram perto de você só por causa do pão, quantas vezes eles aproximaram de você só por causa do milagre, só por causa da cura, da libertação. Eles não merecem. Quem sabe Jesus ali ouviu isso tudo da sua alma, ouviu isso tudo dos seus sentimentos, mas ele disse, está doendo muito, eu estou perturbado. O que eu vou dizer? Pai, salva-me nessa hora? Cuidado com o que você pede na hora do desespero. O desespero de Jesus, o que eu direi? É isto que a minha alma está dizendo. Ele está falando, olha, minha alma está dizendo para que eu peça ao Pai para me salvar desta hora. Cuidado com aquilo que você pede, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, cuidado com aquilo que você pede para Deus na hora do desespero. A gente fala bobagens, e a gente fala muita bobagem, e às vezes as bobagens que a gente fala com mais fé do que na hora de falar com Deus. Às vezes a gente enche a boca na hora de xingar, a gente fala com mais fé, com mais autoridade, com mais força, aquilo que é lixo do que aquilo que é ouro. Aquilo que muitas vezes nós deveríamos falar com força, com autoridade, com alegria, com entendimento. Muitas vezes nós falamos sem fé nenhuma, nós falamos desmotivados, mas quando entra a ira, quando entra o ódio e nós xingamos e nós falamos com mais autoridade, com mais força o lixo do que o ouro. A gente enche a boca muitas vezes para amaldiçoar, para reclamar, mas nós não temos essa mesma força na hora de levantar as nossas mãos e lutar as nossas batalhas diante do altar. Nós deveríamos trocar a maneira que nós estamos lidando com as situações da nossa vida. Parar de pôr força naquilo que nos derrota. Parar de pôr força naquilo que nos derruba. Parar de pôr ênfase, de dar autoridade para aquilo que é lixo. E dar honra e dar valor para aquilo que é ouro, para aquilo que é luxo nas nossas vidas da parte de Deus. Jesus está dizendo, o que eu vou dizer nesta hora? O que eu vou dizer nessa hora? Pai, tira-me daqui, livra-me desta hora, eu não aguento, acabou? Queridos, não é porque você está desequilibrado emocionalmente, não é porque nós muitas vezes ficamos desequilibrados emocionalmente que nós temos o direito de falar o que nós queremos. De falar qualquer coisa. Tome cuidado. O versículo aqui, olha, ele não acaba com o desejo de desistir. Jesus não acaba o versículo falando ou fazendo aquilo que a sua alma queria. Jesus, ele não se entregou no meio da desestrutura, no meio da dor, no meio do seu coração perturbado, das suas emoções violentadas. Ele disse, não, eu não vou pedir o Pai para me tirar desta hora. Eu não vou pedir o Pai para que ele venha me livrar desta hora. Não, eu não vou
vou fazer isso. Eu vim para esta hora, para isto eu vim, foi para isto que eu vim. Ele está suando gotas de sangue, ele está tremendo, Satanás está do lado dele, mas ele abre agora o seu entendimento, ele abre um clarão, ele diz: isso tudo tem um propósito, essa dor, esse momento tem um propósito nisso. Ele diz: está doendo, eu estou sofrendo, mas eu não posso parar aqui, eu não posso desistir. Queridos, nós deixamos de ser frágeis. Cada um de nós, eu e você, nós deixamos de ser frágeis quando nós entendemos a nossa missão. Fale isso para você mesmo. Eu deixo de ser frágil quando eu entendo a minha missão. Eu deixo de ser frágil quando eu entendo a minha vocação, quando eu entendo o meu chamado. Você deixa de ser pessimista, você deixa de ser desertor quando você entende a sua missão. Quando você entende o seu chamado, você não dá tempo nas coisas que Deus te chamou para fazer agora. Você não dá tempo nas coisas que Deus te chamou para fazer nessa hora. Você não deixa para o outro dia. Você não deixa para o ano que vem. Você não deixa para outra pessoa fazer. Está doendo. O que eu vou dizer? Livra-me daqui. Tira-me daqui. Ele lembra que ele está numa missão. Não. Minha alma está gritando. Minha alma está sofrendo. Eu sinto dores. Mas eu vim para isto. Quando você entende que há um propósito, queridos, maior, você enfraquece as suas emoções. A partir do momento que você vê aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando, a luta que você vive diariamente com ela, enfrenta diariamente, quando você entende o propósito dela, quando você entende o propósito para que você nasceu, esse propósito enfraquece as suas emoções. Você enfraquece os ataques histéricos. Você para de dar ataques. Você para de se desequilibrar por tudo. Está tão na cara, está tão óbvio. Agora o melhor é entregar os pontos. Está na cara que eu tenho que parar. Está na cara que eu tenho que deixar isso. É óbvio que eu tenho que me entregar. É óbvio que não tem jeito. Não. Encontre o propósito de Deus para a sua vida. Conheça a sua missão. Conheça a sua vocação. Que as suas emoções, elas vão enfraquecer. Porque as emoções, queridos, elas fecham as portas de possibilidades. E elas mostram que a única saída é desistir. A única saída é deixar para outro, é deixar de fazer, é deixar para outra hora. As emoções querem te dar uma saída mais rápida. A saída mais rápida para Jesus era chamar o Pai. Pai, me tira daqui. Pai, me tira desse negócio. Pai, me tira desta hora. Pai, está pesado demais. As emoções querem dar uma saída mais rápida. Não. Se você aceitar, a saída mais rápida, ela não te honra. A saída mais rápida, ela não te faz romper na sua missão. A saída mais rápida, ela não te coloca dentro do propósito eterno. Ela só faz um movimento na sua vida, um movimento temporário. Ela te tira da luta naquela hora. Ela te tira da luta, parece que por um momento, mas daqui a pouco você vai ter que enfrentar algo pior, algo mais doloroso, algo mais fatal. Não é hora de parar, não é hora de se entregar. Você quer conforto? Ou você quer vitória? O que você quer? Você quer conforto ou você quer vitória? Se eu quero ter conforto, eu desisto da luta. Se eu enfrento a luta, então depois eu vou entrar no conforto. O que você quer mais hoje? Se você, preste atenção no que eu vou te falar, se você estiver alinhando a sua vida para entrar no conforto, nessa hora eu quero é conforto, eu estou dentro de casa, eu não quero saber de ler Bíblia, eu não quero saber de orar, porque, queridos, quantas pessoas nesta hora estão desviadas? Estão desviando dentro de suas casas. Pessoas que antes não liam a Bíblia. Pessoas que antes abriam a Bíblia só no culto. Só quando iam na igreja esporadicamente. Pessoas que não tinham costume de falar com Deus. Pessoas que não tinham uma intimidade com o Senhor. Pessoas que levavam a sua vida de qualquer maneira. Agora, ao invés de melhorar, quem sabe dentro das suas casas estão piores do que eram antes. Porque sequer querem ter um compromisso. Querem agir como filhos de Deus. Querem manifestar nesse tempo em que Deus, eles têm
uma promessa sobre as nossas vidas, que nós como seus filhos devemos nos manifestar e não aparecer. Não é para aparecer, é para manifestar. Se você está alinhando a sua vida para entrar no conforto, eu quero te dizer uma coisa, é certo de que as suas emoções elas estão no controle. Se você estiver alinhando a sua vida para entrar no conforto nesta hora, eu quero te dizer, é a sua emoção que está no comando da sua vida. Para Jesus, o conforto era dizer: Pai, livra-me daqui agora. Pai, me tira daqui nesta hora. Mas você deixa de ser frágil quando você conhece a sua vocação. Você deixa de ser frágil quando você para de fazer mimimi. Ah, porque fulano me atrapalha. Fulano não me deixa fazer as coisas como eu deveria. Ah, porque não me dão oportunidade. Ah, nunca me deram oportunidade. Ah, sempre me colocam por escanteio. Ah, não, as coisas só andam do jeito que fulano quer, que Beltrano quer. Querido, amadureça. Querido, cresça. Querido, vá dar fruto. Querido, vai lutar a sua guerra. Vai lutar a sua batalha. Vai se colocar, porque foi para essa hora que você nasceu. Todo mundo, muitas vezes, quando olha para Jesus ali na cruz, olha para um Jesus derrotado. Um Jesus todo ensanguentado. Um Jesus com uma fisionomia de fraco, um Jesus com uma fisionomia de cansado, mas nós vamos saber que 3 dias depois, que Jesus fez aquela oração no Getsemane, que Jesus de fato venceu os seus sentimentos no Getsemane, porque ele enfraqueceu as suas emoções, conhecendo a sua vocação, conhecendo a sua missão. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. 3 dias depois, o Pai o glorificou, como o Pai disse que o iria glorificar, mas no meio da dor ali, no meio de toda aquela aparente derrota, no meio daquela aparente desgraça, nós vamos ver que 3 dias depois, Jesus reaparece, ele se manifesta como Filho de Deus. Havia marcas no seu corpo? Havia cicatriz no seu corpo? Havia, tanto que Tomé disse: eu só creio que ele vive, eu só creio que ele ressuscitou, eu só creio que ele venceu a morte, se eu colocar as mãos no lugar que estavam os seus pregos, se eu colocar a mão na sua cicatriz. E Tomé pôde fazer isso porque havia cicatrizes, mas havia cicatrizes de um Pai, de um Deus, de um Senhor, de alguém que venceu, de um homem que venceu as suas limitações, que venceu ali os seus sentimentos, a sua vontade, e permaneceu focado naquilo que era o propósito eterno. A minha alma está angustiada, a minha alma está aflita. O que direi? Pai, me livra desta hora? Não, eu vim para esta hora. O lugar aonde você está, o momento em que você está vivendo, eu quero dizer para você, você veio para isso. Você veio para esta hora, esse momento de angústia, quem sabe no trabalho, esse momento de angústia, as pessoas te angustiam, as pessoas te perturbam, quem sabe no seu trabalho, quem sabe dentro da sua casa. É para este lugar, é para esta hora que você veio. Esse momento de angústia faz parte do plano de Deus, faz parte do processo. Se você fugir, você nunca vai cumprir aquilo para a qual você foi chamado. O seu sentimento quer que você fuja dessa hora. O seu sentimento quer que você deixe de lutar. O seu sentimento está dizendo: ignora esta hora, foge desta hora. Ah, não precisa enfrentar isso não. Não enfrenta essa hora. Não. Diga que além de tudo isso, que além de todas essas perturbações, existe algo por trás disso, existe um propósito, e esse propósito é eterno. Não confunda ele como um movimento temporário. Não diga que esta luta é além das suas forças. Não diga que você não dá conta dessa luta. Não diga que é desgastante. Resista, em frente. Você longe do seu chamado, querido, querida, nós longe dos nossos chamados, nós somos como uma bomba relógio, nós somos problema para todo mundo. Lembra de Jonas? Jonas longe do seu chamado, ele foi um problema para todo mundo. Qualquer um de nós longe do nosso chamado, nós somos uma bomba relógio, nós somos um problema para todo mundo. A nossa realidade não está naquilo que nós sentimos, a nossa verdade não está naquilo que eu sinto, não está naquilo que você sente. Versículo 28, depois que Jesus deu glória, ele vai falar: Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu glorifico o teu nome. Depois que Jesus ele deu glórias a Deus, veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei
e o glorificarei uma vez mais. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, nós falamos daquilo que é a tua palavra. Sabemos que não é tempo, não é hora de desistir. Não é tempo, não é hora, Pai, de fazer as coisas movidos por sentimentos, movidos pelas nossas emoções. Sabemos que muitas vezes as emoções, elas vão alinhar a nossa vida com aquilo que é conforto, com aquilo que é confortável. Dentro das nossas casas, quem sabe, não tem ninguém nos vigiando, não tem ninguém nos vendo, não tem ninguém para nos cobrar. Mas é aí, ó Pai, neste lugar que o Senhor está atento. É aí neste lugar que o Senhor de fato está nos olhando o tempo inteiro. O Senhor está de fato querendo nos instruir, querendo nos levantar, querendo nos fortalecer, querendo nos mostrar, nos fazer conhecer o desejo, o propósito, a missão para a qual o Senhor nos criou. Eu creio que muitas vezes, ó Pai, o propósito que o Senhor nos levou para dentro das nossas casas, eu creio, ó Deus querido, que é para que nós possamos nos despertar para aquilo que nós nascemos. Qual é o problema que nós precisamos solucionar nesse tempo? Qual é a luta que nós devemos lutar? Qual é a guerra que é nossa nesta hora, Pai? Em que nós devemos nos manifestar? A que hora devemos nos manifestar? Como devemos nos manifestar? Na casa do Senhor, aqui quem sabe muitas vezes no lugar que nós chamávamos de casa do Senhor, no lugar que nós chamávamos de templo, de igreja, que nós sabemos que são apenas 4 paredes, neste lugar, quantas vezes nós viemos aqui somente para aparecer, mas dentro das nossas casas, Pai, aquilo que aparecia aqui, desaparecia lá, aquilo que aqui aparecia, lá desaparecia, e eu vejo, ó Pai, que nesse tempo, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos manifestar como filhos de Deus, como seus filhos legítimos, como seus filhos, Pai. Nós oramos nesta hora, pedindo a graça, o poder, a autoridade, a cura, a restauração do Senhor dentro de cada lar, animando aqueles que desanimaram, fortalecendo aqueles que estão fracos. Ó Pai querido, tirando da zona de conforto esses que entraram por ela. Ó Pai, eu sei que ainda, ó Deus querido, o Senhor conta com esta pessoa, o Senhor ainda conta com ela, o Senhor ainda espera ela se posicionar, o Senhor ainda espera ela frutificar, espera ela aceitar o desígnio e a vocação que o Senhor tem com ela. Eu oro nesta hora abençoando cada família, cada lar, cada casa, cada pessoa que me ouve, onde quer que esteja, com a bênção da provisão, da prosperidade, da proteção, com a bênção dos céus abertos, da terra, dando a sua novidade. Esta é a oração que faço, grata ao Senhor, em nome de Jesus.